diferente antigamente, né? Existia um respeito, apesar das ideias diferentes. Era uma coisa mais séria. É, Era uma coisa mais séria. Por isso que eu estou te dizendo, a política vem apodrecendo ano ano a a ano. ano. A quantidade de mentiras, a utilização da internet como uma fábrica de mentir, É, uma fábrica de contar inverdade, uma fábrica de denegrir as imagens dos outros. Aliás, não pode falar a palavra denegrir, mas de criar imagem negativa é. contra as pessoas é muito grande. Porque depois para você desmentir é muito mais Ou seja, difícil. porque tem muita gente que seguia por algoritmos agora, É. sabe? Então, Mas o que que muda a tua vida, então, com essa derrota? O que passa na tua cabeça de vou me preparar mais? vamos preparar mais. Aí eu tomei a ideia mais inteligente da minha vida. Resolvi fazer caravana da cidadania. Naquela campanha eu descobri que nenhum candidato conhece o Brasil. Pra Porque valer. você sai de onde você mora, pega um avião, desce na capital, faz um comício, volta para o avião, vai para outra capital, ou seja, você não conhece nem as pessoas que estão no palanque. É. Aí eu resolvi que um dia eu ia governar o Brasil. Eu queria conhecer as entranhas do país. Eu queria fazer uma ressonância magnética do país. Ressonância magnética, boa. Sabe? Eu queria conhecer o Brasil por dentro. Andei 92 mil quilômetros de carro, de trem, de ônibus e de barco. Conversando. Sabe? Parando em muita cidade, parando em comunidade, conversando, ouvindo as pessoas e aprendendo. Sabe? Andava eu, o meu querido e saudoso amigo Aziz Abissaber, um dos grandes intelectuais, sabe, da questão ambiental nesse país. Andava com o Zé Graziano, ou seja, eu tinha uma turma preparada. A caravana da Amazônia, a gente foi 15 dias de barco, parando em comunidade. E cada vez que eu ia chegar numa comunidade, a gente parava o barco e tinha uma hora de aula. Alguém dava uma aula para a gente sobre o tipo de floresta que tinha, a água, o tipo de peixe que tinha. Sabe? Então, quando a gente chegava na comunidade, a gente era quase que professor da realidade daquela comunidade. Então eu aprendi muito sobre o Brasil. Muito, 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 muito. E aí vem a segunda eleição, já é com o Fernando Henrique? Aí veio com o Senna da Henrique Cardoso a segunda, em 94. E o que que você aprendeu dessa Não, que não derrota? aprendi, eu aprendi que ninguém ganha o jogo antes da hora. Porque em março de 94, eu tinha 40%, o Fernando Henrique Cardoso tinha 12%. Caramba. Mas acontece que o Plano Real foi um sucesso extraordinário. Foi, eu Sabe? lembro. Ele estabilizou a inflação Era e estabilizou o hiperinflação. preço. E aí o Fernando Henrique Cardoso também eu era sozinho. Era só o PT e o PCdoB contra o mundo. E eu ainda tinha que falar mal do Real. Mas você era contra ou era a favor? Eu era contra. Porque tinha que ser ou porque Não, via problemas? porque eu achava que o Real não resolvia o problema. É, Porque tu fosse favorável para que ser candidato. Eu tinha que defender o defender Fernando Henrique você, Cardoso. então vota nele. Então eu tinha que ser contra, pô. Entendi. Sabe? Aí. Mas foi uma bela campanha. Mas aí eu saí de 17% que eu tive em 89 para 24 em 94. Já cresci. É. Aí, quando foi em 98, eu fui candidato. Cresci de 24% para 32%. E aí, em 2002, eu ganhei. E como foi essa eleição para você? Olha, Você ganha. É, é, você sabe é que, meio um círculo se fechando? você sabe que, você sabe que chegou um momento em que eu pensei em deixar de ser candidato. É Senão, mesmo? Ah, não é para senão isso mim? é o campeão da derrota. Lulinha perde-perde. Entendi. Né? Nunca gera o Lulinha ganha-ganha. Aí, E o pessoal insistindo. aí Mais uma. você veja uma coisa como é difícil. Eu, eu fazia discurso assim, nós fizemos pesquisa. Então, uma vez eu estava num palanque no Rio de Janeiro e eu fui falar sobre a reforma agrária. E eu falava tão bravo, eu falava reforma agrária ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores. Chegava a babar. Aí quando eu desço do palanque, uma senhora de cabelo branco fala assim para mim, Lula, eu gosto tanto de você, mas você me assusta quando você fala muito bravo. Ah, você tinha uma imagem muito Você me agressiva. assusta, você fala a mesma coisa, mas calmo. Aí, aí, e Eu ia aí, falar a mesma coisa, mas calmo, e sem aí, babar. e aí nós fizemos uma pesquisa se o povo queria reforma agrária ampla e radical sobre o controle dos trabalhadores, ou ele queria reforma agrária tranquila e pacífica. E aí? 90% queria tranquila e pacífica. Então,
E para me mudar o discurso, Foi daí que veio o para me termo colocar dentro da minha boca, Foi daí que veio o Lulinha Paz e Amor, que o pessoal falou? para me colocar na minha boca a palavra tranquilo e pacífica, eu não era. sabia. Ficava estranho. Mas aí eu coloquei, sabe? Então, E fez diferença. então essa, na verdade, essa eleição de 2002, você sabe, ô Vilela, quando você vai pôr em campanha sabendo que você vai ganhar, Ah, é? eu nunca tive medo Dúvida. daquela eleição. É mesmo? Eu tinha quase como se fosse uma ordem de Deus. É a tua vez, cara. Quando eu não ganhei no primeiro turno, todo mundo ficou nervoso. Com o segundo turno, eu falava: Calma. fique tranquilo que a gente vai ganhar. Não há como eu perder, essa eleição é minha. Sabe? E fomos para o debate com o Serra, muito respeitoso, um debate em alto nível. Sabe? E eu ganhei as eleições. E como você encontra o país? Sabe? E eu encontro o país numa situação difícil, mas muito melhor do que eu recebi do Bolsonaro. Muito melhor. Vamos falar dessa época, então, Sabe, compara muito depois melhor, com como que estava o Brasil. Então, o Brasil estava com a inflação crescendo, o Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares no FMI. Você vê que o Malan não era respeitado no FMI, ninguém recebia o Malan. Falam que era uma dívida impagável. Todo ano vinha dois membros do FMI no Brasil, sabe, fiscalizar as fazer um monte de brasileiras, exigência. Eu lembro. sabe? E quando eu cheguei lá, eu cheguei com um compromisso. Eu falei, eu vou acabar com esse negócio, com o FMI. Como? Sabe? Chamei o FMI e falei o seguinte: olha, eu sou filho de uma mulher analfabeta que me ensinou que a gente só pode gastar aquilo que a gente tem. E eu vou pagar vocês porque eu não quero ficar devendo para vocês. E o cara: não, Lula, não precisa, então eu falei: nós vamos pagar. O que aconteceu em 2005? Eu paguei o FMI 30 bilhões. Em 2008, emprestei 15 bilhões para eles e fiz uma reserva de 270 bilhões, que hoje está 370 bilhões. Chateia quando o pessoal fala que você teve sorte porque foi surfou nas commodities e tal. Eu, se for contratar um jogador, um goleiro, eu vou perguntar: esse cara tem sorte ou não? Tem azarado? Se não tiver sorte, deixa para aniversário. A sorte faz parte. O problema é o seguinte, cara, sabe? Tudo que eu faço, o Pedro Lula tem sorte. Se eu vi, sim. Só pra você saber uma coisa, Vilela, você saber uma coisa. Você sabe que eu saí da presidência em 2010. Certo. O país estava crescendo 7,5% ao ano. 7,5% ao ano. Depois que eu deixei a presidência, foi para quanto? O partido, em 2011, caiu para 3, já com a companheira Dilma. Em 2012, caiu para 2. Em 2013, caiu para 1. Caramba. Ou seja, ele só voltou a crescer acima de 3% quando eu votei em 2003. Sorte. Em 2023. Então, o Brasil precisa de alguém que tenha sorte, gente. Porra, azar chega, vai pros outros. Vai pra Copa junto com a seleção, vai então. Pra Copa. Então, eu tenho uma coisa que é o seguinte: eu tenho uma tese, Vilela, que nunca um economista falou para mim, que é a minha vida. Sabe? Pouco dinheiro na mão de muitos é riqueza de todos. E muito dinheiro na mão de poucos é pobreza de todos. Faz sentido. Porque todo mundo... O dinheiro tem que circular, cara. Claro. O dinheiro tem que... Se você tiver R$1.000, você der para um cara só, ele vai colocar no banco. Mas se você tiver R$1.000 e der para 100 pessoas, cada um pegar R$10, vai para o comércio. O dinheiro circula. Exato. Aquilo gera um emprego, vendo um pão a mais, um cafezinho, uma cerveja. Essa é a lógica que a elite brasileira não quer compreender, cara. O dinheiro tem que circular. E é isso esse é o milagre meu. Mas você encontrou que resistência nesse primeiro governo ou foi mais fácil? É resistência, porque você tem uma máquina. Então, é isso que eu não entendo. Todo mundo que entra fala dessa máquina, do sistema, que é difícil. Isso, como que briga com esse sistema? O sistema é difícil. Então, o sistema é difícil. Porque está lá desde sempre. O sistema é difícil. O sistema, você tem um sistema que são os cargos de Estado, de carreira. São pessoas que não dependem do governo. Então, são pessoas concursadas que estão lá de alto nível, na Receita Federal, na Fazenda, sabe, no Itamaraty, na Justiça, no Poder Judiciário. Sabe? São gente que não depende do governo. Então, chega o presidente gritando. O cara ouve e fala: tá, eu vou fazer. 4 anos tem outro. Aí o cara que está na máquina, o cara fala: esse babaca acha que vai falar grosso comigo?
Daqui 4 anos ele está E embora. aí tem outro. Eu já estou há 30 aqui, vou Exato. ficar mais 20. Exato. Então, essa é uma coisa que a gente fala que tem que mudar. E você muda com paciência. Você muda discutindo com as pessoas. Claro, democraticamente. Sabe? Muda discutindo. Eu brigo muito, cara. Eu brigo muito, porque a máquina pública ela tem um manual. Sabe? Todo mundo tem medo de ser denunciado de corrupção. Então, o cara que está na Caixa Econômica, o cara que está no Banco do Brasil, o cara que está na Receita, o cara que está, sabe, numa repartição pública, ele, sabe, na hora que ele vai liberar um dinheiro para uma obra, ele vai contar até 1000, cara. Porque ele fala, e se tiver alguma denúncia, Mas sabe que me parece de fora, o povo comum, é que essas pessoas não têm medo. eu tenho. Tem medo? Tem medo, tem medo. Veja, porque se um funcionário público, quem não tem medo é o ladrão. Então, é isso que eu tô falando. Pois é, mas nem todo mundo é ladrão. Ah, Cheio tá. de gente boa. Você tá falando dos honestos. É, tô Ah, falando, tá. não. Claro, o honesto Não. morre de medo de ser. Não, de as pessoas tá fazendo têm a medo, vai coisa ter um processo, eu vou ter Sim, contratar advogado, eu vou sim, ter. sim. Agora, o ladrão Tá nem aí. não tem disfarçatez, faz o que quiser. Sabe aquele. Mas vamos continuar na linha do tempo, então. Aí, 2 mandatos. O segundo mandato seu, qual é a diferença do primeiro? A reeleição. É o seguinte, meu caro. Primeiro, você sai bem. O primeiro foi um bom mandato porque a gente arrumou o país. Isso. E o segundo, Tá? qual é o teu desafio? E o segundo porque a gente conseguiu fazer as coisas acontecer. Ah, no primeiro não deu tempo. No primeiro nós plantamos. Tá. No segundo nós colhemos. Tá? Veja, nós geramos 22 milhões de emprego nesse país, cara. Nós recuperamos mais de 1 milhão de emprego no setor metalúrgico desse país. Nós fizemos, só no meu mandato de 8 anos, nós assentamos 59% de toda a terra brasileira disponibilizada para a reforma agrária foi feita nos meus 8 anos de governo. Mas e toda essa esperança, toda essa ascendência, o que aconteceu que o Brasil começou a dar errado ou a cair depois, mesmo com o governo do PT? Pois é, deixa eu dizer por que começou a cair. Eu acho que você teve a crise de 2008. Lembra pra gente o que foi? A crise de 2008 foi a chamada crise do subprime nos Estados Unidos. Houve um rombo, sabe? Afetou o mundo inteiro. Que afetou o processo habitacional dos Estados Unidos. Mais de 10 milhões de pessoas perderam as casas, ficaram devendo. E eu disse o seguinte, essa onda não vai chegar no Brasil. Essa onda ela é uma marolinha. Marolinha, e foi o que aconteceu. Nós fomos o último país a receber a crise e o primeiro a sair dela. E saímos crescendo de 7,5% ao ano, e no comércio varejista a gente estava crescendo a 13%. Com milhões de empregos criados nesse país. Então eu deixei o país, sabe, muito arrumado para Dilma. E o que acontece? O que aconteceu é que a economia mundial ela foi se desfazendo. E o Brasil não está fora disso. O Brasil está, sabe, nesse rolo. Eu não sei. Eu falo porque países como China, como Índia, conseguiram achar um caminho. Por que o Brasil não conseguiu achar esse O caminho? Brasil achou o caminho. Você acha? Acho. O Brasil é que o Brasil, depois que eu saí, depois do impeachment da Dilma, deu uma recaída. O que aconteceu depois do impeachment? Ou seja, veio o Temer e veio o Bolsonaro. Só isso já é uma desgraça. Mas economicamente? Economicamente, ou seja, você parou os investimentos. Você criou teto de gasto. Você foi criando empecilho, porque no país o grande problema é que tudo é feito em função da necessidade do mercado. O mercado começa o ano falando, não, sabe, é preciso que tenha um ajuste fiscal, é preciso que não gaste mais, sabe? E você precisa gastar dinheiro para você melhorar as coisas. Você não faz educação com discurso, você não faz saúde com discurso, você não faz desenvolvimento com discurso, você faz com dinheiro. E não tem nenhum problema você fazer uma dívida se você vai construir um ativo novo. Uma coisa, Vilela, é você, famoso do jeito que você está, sabe? Pegar, achar que você vai ser o dono de um poder como, sabe? Sim. Vamos pegar a Rede Globo de televisão. Tá. E você, sabe, fazer uma dívida pensando nisso. E você não consegue, aí você vai se quebrar. Mas se você está crescendo e você vai medindo o seu tamanho, e todo ano você fala, eu vou fazer uma dívidazinha porque eu vou crescer mais 2%, mais 3%, uma dívida que eu possa pagar, você vai embora, cara. Então, nesse país, quando você faz uma dívida para construir uma estrada,
Você não está fazendo uma dívida à toa, você está aumentando o ativo desse país. Quando você faz um porto, você está aumentando o ativo desse país. Quando você faz um aeroporto, você está aumentando. Essa é uma dívida boa que você tem que fazer. Essa é uma dívida boa. E quando o que você não pode é gastar muito dinheiro em custeio para pagar, sabe, salário. Você tem que ter um certo controle, porque senão não sobra dinheiro para você fazer investimento. Você sabe quanto que nós fizemos de investimento nesse mandato? Quanto custou o PAC? 1,7 trilhão de dólares. E já aplicamos quase 80% disso. Porque, sabe o que acontece? Você tem que planejar. Ô Vilela, uma coisa que você aprende é o seguinte: governar é tomar decisão. Sim. Toda decisão que você vai tomar, você tem um pró e um contra. Você tem alguém que vai te beneficiar e alguém que vai chiar. E você tem